isso, mano. Não, vou ter que tirar o óculos agora. Vou ficar aqui perto que ele vai gravar. Vou passar aqui assim. Artístico. Ai, Deus. Amigas e amigos do Centro Espírita Allan Kardec, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê, graças a Deus. E agradecer a presença de todos os desencarnados, que eu particularmente não vejo, graças a Deus. E por falar em desencarnado, o nosso assunto de hoje começa com as certezas que nós temos na vida. A certeza que vem mais à mente quando nós perguntamos sobre isso é a morte. É a morte. Falar, ai Manolo, vou morrer. Eu falo, vai. Não sei quando, mas vai. Não sei quando. Mas vai, isso aí é líquido de céu. Mas a grande pergunta é por que a gente morre? Porque a gente está vivinho. Porque a gente nasceu. Se não nasce, não morre. Então, quer dizer, duas as grandes certezas. A de que nós estamos vivos. E a de que nós um dia vamos desencarnar. Que morrer mesmo só o corpinho que morre, né? Então hoje nós vamos dar uma passeadinha por esse universo para vermos o que acontece quando a gente desencarna. Ok, meninos e meninas? Aqui a morte, a segunda grande certeza, e o nosso tema de hoje é desencarnação ou processo. E nós vamos começar com ele, ó. Valeu para acordar, valeu. Nossa, tá da hora aí mesmo, adorei. Ó, o Dalai Lama. O Dalai Lama é da hora. É um budista, ele já foi líder político, né, dos budistas lá do Tibete. Hoje não é mais, hoje é só um líder espiritual. Tá velhinho, mas ele dando risada. Eu espero chegar ao fim da vida desse jeito, velhinho e rico, graças a Deus. Então, qualquer nos fala que é uma grande verdade. O que mais surpreende é a pessoa humana. Perde a saúde para juntar dinheiro. Depois perde dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. É basicamente o que acontece com a grande maioria de nós. São pouquíssimos aqueles que acabam se desapegando dos bens. A maioria de nós se apega realmente. Seja porque é necessário, um planeta de provas e expiações, ninguém é obrigado a ficar pobre, ninguém, nós temos que ter dinheirinho mesmo, tem dinheiro que precisa, tem celular que precisa, tem carro que precisa, tem casa que precisa, mas não precisamos morrer por causa disso. Por quê? Porque nós temos uma tarefa muito mais importante, que é essa de nós fazermos com que o espírito que somos cresça. Se ligou? O corpinho vai ficar aqui, os nossos bens vão ficar aqui. Mas o espírito, esse que nós somos, vai adquirindo coisas que fará com que nós, ao chegarmos do lado de lá, estejamos melhores. Ok, meninos e meninas? Beleza? Bora lá. E o processo de desencarnação é gradual. Por quê? Porque a encarnação também é assim. Então, para você chegar, você tem uma forma. E para sair, é o contrário. Então, ó, devagar, molécula por molécula. Quando a gente encarna, pelo espírito, dá a base. E vai montando todo o corpo. Beleza. Tudo que a gente escolheu do lado de lá está aqui. Olhinho claro, olhinho escuro, cabelinho isso, cabelinho aqui. Está tudo aqui, beleza. Quando desencarna é a mesma coisa. Vai soltando molécula por molécula. E começa aqui de baixo, ó, os pezinhos. Por quê? Porque é mais fácil, está mais longe do cérebro, de onde está a casa espiritual. E aí começa a desencarnar assim, os pezinhos começam a subir
fala muito bem. E agora? É um problema sério. Fator principal na hora da desencarnação: estado moral da alma. Por quê? Porque é simples. Quanto menos medo nós tivermos, melhor. Uma prova de química, para quem não gosta de química, não é um horror? Pelo amor de Deus, nossa, química, o que é isso? O que eu tenho que fazer para passar na prova? É a prova de química. Estudar, não é? Tem que estudar química, estudar química, estudar química, estudar química, estudar química. A hora que chega a prova, você estudou tanto química, você fala, vou tirar de letra, tchau! Não é? Na desencarnação é uma prova também do que nós conquistamos espiritualmente. Isso quer dizer, quanto mais coisas nós conquistamos espiritualmente, melhor nós nos comportaremos do lado de lá. Por quê? Sabemos o que vai acontecer, sabemos por que estamos voltando, e sabemos que temos bagagem para mostrar na alfândega e falar, cara, isso aqui não pesa nada, mas é tudo que eu conquistei, valeu? E aí passa de buenas. E ó, não há dois processos idênticos de desencarnação. Por quê? Porque tem todas as variantes, não é? Se a gente reencarna diferente um do outro, processos diferentes, espíritos diferentes, corpos diferentes, programações diferentes, como é que a gente quer que na volta seja tudo igual, tudo pasteurizado? Não é. Por quê? Porque nós somos individualidades, e isso é respeitado. Desde que nós somos criados, desde que nos individualizamos, até o fim. Até o fim não, né? Porque não temos fim. Até que nós cheguemos ao espírito puro, e daí mais pra frente. Beleza até aí, galera? Então, bora lá. E as variantes, ó, que o túnelzinho, né? Esse daí é da hora, nossa. Túnelzinho todo mundo passa. Vixe, vai. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Por quê? A gente fala assim, mano, o perispírito fica dançando lá, não é isso. Fica desprendido da matéria, sem apego. Ou seja, quanto menos apegados nós formos às coisas materiais, melhor o perispírito vai se comportar na hora da separação do corpo físico. Por quê? Não vai ter dor, não vai ter nada. Agora, ao contrário, ó, a coesão, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É o caso das desencarnações de gente nova, por exemplo, de gente mais jovem. Não dá para se esperar de uma pessoa jovem que ele reaja de uma maneira assim como um velho reagiria, porque o velho está mais acostumado a desencarnar. É natural. A gente desencarna, começa a desencarnar no dia que nasceu, para ter uma ideia. Então começou a desencarnar. Primeiro dia está desencarnando. Com 21 anos vai para o lado de lá. É pouco tempo, não acostumou. Por quê? Está no auge da vida física. Está namorando, nossa! É ruim, né não? Para velhinho, mano. Velhinho vai desencarnando todo dia. Chega uma hora que ele está todo acostumado a desencarnar, que ele desencarna e nem percebe. Velhinho de tudo, ele está lá e olha para trás do corpo e vai, meu Deus, chegou agora, se desencarnei. E aí vai. Se ligou? Então, quanto mais jovem, quanto mais força vital nós temos, mais difícil é a separação da matéria do espírito. Ok? E a reação é realmente dolorosa, não tem como ser menos dolorosa, né? Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Por isso que o ideal é desencarnar velhinho. É desencarnar velhinho. Então, quanto menos bobagem a gente faz, mais velhinho a gente desencarna. Dependendo da programação, né? Porque às vezes não tem como. Você programou desencarnar novinho, você vai, velho. Não tem conversa, não tem acerto. Mas vamos desencarnar velhinho, vamos tratar o corpinho bem, vamos evitar os excessos e vamos caminhando, ok? Então aqui, ó, sem abalo. E no quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que
laço inteiramente se desfaz. Porque nós temos a ideia de que nós somos ligados ao perispírito apenas pelos 8 centros de força, né? Ou 7, dependendo de quem estudou quem. O André Luiz 7, o nosso querido Edgar Armon 8. Mas não são só esses 8 ou 7. O perispírito inteiro está ligado. Nós recebemos energia por todo o perispírito, não é só por aqui. É que aqui realmente tem aqueles pontos mais fortes, aqueles que atraem mais energia. Mas nós estamos ligados ao perispírito inteirinho. Então, se ainda tem muita coisa ligada, não se desligou completamente, vai sentir a ação, por exemplo, dos bichinhos, das larvas, tudo isso daí a gente começa a sentir. Por quê? Porque está ligado na matéria. Ai, Manu, mas não deveria. Não deveria. Por isso é que a gente pede, desapega. Quanto mais desapegar, melhor. Não consegue? Treina. Acesse www.olx.com.br. Desapega. Valeu? Certo? Desapega, não tem conversa, não tem lero-lero, nem caga, também quer. Vamos desapegar, ok? Então, até que esses laços se desfaçam, e olha, pode demorar anos. Pode demorar anos, por quê? Porque a gente não entende que está do outro lado. Então a gente volta, porque quer ficar com a família, quer ficar com a mulher, quer ficar com isso, quer ficar com aquilo. Graças a Deus a Marli já está me treinando. Porque ela já nem vem comigo mais, certo, Maria? Então ela já está me treinando, agora que eu desencarnar e de boa, já vai, como é que fala? Vá com Deus, mulher. Certo? Então, quanto mais desapegados nós chegamos do lado de lá, muito melhor para nós todos, ok? Tem mais, olha, a descrição do André Luiz. Vocês leram o Prêmios da Vida Eterna? Alguém aqui leu? Leu, não leu? Acho que um ou dois, sempre tem quem leia, né? É importantíssimo. Eu vou falar um monte de coisas, depois eu vou passar um filminho que explica tudo de maneira assim brilhante. Então o André Luiz faz a descrição da hora da desencarnação, mas de maneira muito boa. Beleza, galera? Bora lá? Vamos começar. Olha, primeira coisa, insensibilização do nervo vago ou pneumogástrico. Manolo, o que é isso? Se liga, olha aqui. Olha aqui. Ele sai daqui, ó, que é a medula espinhal, né? E ele sai daqui. Olha só o que esse nervo pega. Ele pega pulmões, coração, estômago, intestino, pega pâncreas, pega tudo, coração aqui em cima também, pega tudo, toda essa parte vital. É esse nervo pneumogástrico ou um nervo vago. Então ele vai o quê? Ele vai insensibilizar essa parte. Aí você já começa a ficar tontão, fica balãozão. Isolamento do sistema nervoso simpático, porque tem o simpático e o parasimpático, tem que isolar um. Por quê? Senão briga. O sistema simpático é assim, ele te dá vida. O parasimpático segura. A pupila, por exemplo, para dilatar, simpático, para contrair, parasimpático. Tudo é assim, 1 e 2. Um aumenta, outro diminui. Se os dois continuarem funcionando, não vai diminuir nunca. Porque a hora que diminui, o outro aumenta. A hora que diminui, aumenta. Isso foge do nosso controle. Então, ele segura um. O que acontece? Só vai caindo. Só caindo. Então a gente vai caindo, caindo, caindo. Desata os laços do plexo solar. Plexo solar aqui. Essa parte do gástrico. Todo mundo se liga, né? O centro de força gástrico e o centro solar a mesma coisa. E relaxa no centro emocional, que é o cardíaco. Relaxa. Aí o que acontece quando o coração começa a ficar mais relaxadinho? Fica assim, agora eu não vou, agora eu vou, agora eu não vou, agora eu vou. Ó, coração funciona irregularmente, porque perde a vontadinha. Agora eu não vou bater não. Agora está precisando. Ele fica assim totalmente desequilibrado. Aí o que vai acontecer? A gente perde o pulso, não consegue mais detectar o pulso da gente, ou aqui, né? Tanto faz quando eles vão procurar. O nosso raciocínio fica
prejudicado, porque começa a faltar oxigênio. Começou a faltar oxigênio, você vai caindo mesmo. As suas sensações fisiológicas vão caindo, não tem jeito. E aí, o corpo físico entra em coma. Isso é o básico. Ah, mas não precisa entrar em coma para morrer. Não necessariamente. Com a morte súbita, assim, rápida, não acontece isso. Mas normalmente acontece. E não é porque esteve em coma que desencarnou. Porque tem gente que entrou em coma e está vivendo normalmente. Aqui é um processo. Tem que entrar em coma. Para quê? Para ficar relaxado. Para facilitar o desligamento. Ok? Beleza? Aí, ó. Começa o desligamento do perispírito. Não somos nós que fazemos isso. Olha que barato. Tem equipes para nos ajudar. Concentração de energia no centro frontal e coronário. Esses dois. Este aqui, que é o que vai pegar a pineal lá dentro, e o coronário que pega a pineal. Os dois se encontram, pega a pineal aqui, vai e volta. Ok? Então começa a trabalhar esses centros de força para quê? Para que eles comecem a ajudar a desligar o perispírito. Uma luz violeta dourada se exterioriza. Uma luz aparece. A gente não vê, mas é vista do lado de lá. Ok? Beleza? E essa substância leitosa vai ser absorvida por essa luz, e essa substância leitosa ela vai sair antes disso daqui, antes da luz dourada, violeta dourada. Começa a sair uma fumacinha. Começa a sair. E aí, essa luz do violeta dourada vai absorver isso daí. E aí vai começar a recomposição do perispírito. Por quê? Porque a gente vai voltar para casa. Então nós temos que ir com equipamentos de acordo com o que está do lado de lá. Quando a gente voltou para cá, pôs baço, pôs fígado, pôs coração, pôs pulmão, pôs rim, pôs isso, pôs aquilo. Não foi tudo físico, né? Agora não, agora é outro departamento. Então agora começa a histogênese espiritual. Vamos reconstruir órgãos que estão de acordo com o lado que nós estamos da vida. É um outro nascimento, reparou? Reparou que a gente renasce do lado de lá. Mesma coisa. Ó. E tem a tal da recapitulação. Essa é 100%. Nem precisa morrer. Na EQM também acontece. Ah, nego, a EQM é brava. A EQM, o cara está do lado de lá assim, mas está vendo tudo. Aí já... filminho passa e fala, meu Deus, e agora? Aí vai para a luz, que é o túnel de luz. Mas se não for a hora, não vai. Porque sempre vai aparecer alguém que vai perguntar, e aí? Onde você vai? E aí o Ed falou, cara, eu vou para lá, vou lá do outro lado, valeu. Assim, ah, não, Ed, não, ainda não é hora, não vai dar. O que você quer? Tá bom aqui. Não, nossa, que delícia, que é massa. Aí eu vou. E se insiste em querer ir, a pessoa fala, olha, se você não for aqui agora, eu chamo tua mãe. Cara, mãe é mãe. A hora que chega a velha, fala, já pra casa, então já vou. Não é mais ou menos isso que a gente sente. Então, nós nunca iremos para o lado de lá se ainda não tiver chegado a nossa hora. Fundamental, pode ficar 1 ano em coma, 2 anos em coma. Se não é a hora, aquele aprendizado que nós estamos fazendo, e a gente volta para cá, a gente regressa. Ok? Então, depois dessa recapitulação, atravessou tudo para lá, tem o desligamento do cordão prateado. Esse cordão prateado é só André Luiz que diz, Kardec não diz de cordão prateado nenhum. Mas eu imagino que seja um laço fluídico muito forte
porque ele é visível, ele é visível. Quando nós estamos assim, desdobrados, encarnados e desdobrados, eles nos reconhecem por esse cordão, que a gente viaja com ele, né? Parece uma cauda aqui assim, mais ou menos. E eles vão pelo teu cordão, eles sabem exatamente de onde a gente veio, né? Então, e os outros micro cordões que saem do nosso corpo todo, né? Não sei se vocês lembram do André Luiz no nosso lar, que ele se assustou com uma aparição que teve lá. O cara era feio demais. Nossa, o cara era fake. Fake dói. Fake dói. Aí o André assustou e falou: nossa, o que é isso aí? O cara falou: ah, André, que é isso? Não é nada, é um encarnado que veio visitar alguém aqui em nosso lar. Por quê? Todos aqueles pontos de energia estavam ligados ao corpo físico. Então fica feio, fica que nem um porco espinho. Pelo amor, né? Então é da mão. Então isso daí, ó. Depois que desliga esse cordão prateado, aí sim o espírito é afastado. E aí ele é levado para onde ele tiver assim que ir. Ok, meninos e meninas? Eu vou passar um filminho agora que conta tudo isso, mas com a imagem, é muito da hora. Acho que vocês vão gostar. Vai. Vou beber água. Então, ficou fácil. Olha, que da hora. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Divas alcançaram o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma do ser, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Recordando contudo meu caso particular, e sedioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicídio inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário captar a região do sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a outros mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, ligando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com a recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já era dia, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações específicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos meus. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser
disposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciano teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Sinto-me bem. Sinto que o dia será de calma e refúgio. Tem certeza, querido? Meus irmãos, peço que cuidem do sono da esposa para que as emoções mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nessa hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrico à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa conoidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa
Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família conformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico, onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertado. Mãe, eu deixo os créditos sempre até o finalzinho, porque nesse canal, Trilhando de Autoespiritismo, tem muito material bom para a gente assistir. Para a gente perceber que não é assim, ninguém vem para cá jogado numa família, ninguém sai daqui arrastado, não. Todos nós, de acordo com o merecimento, de acordo com o que nós fizemos, né, nós temos essa possibilidade, ok? Beleza? Agora, continuando com o barulhinho, aqui está o Leon Denis, cair no vestuário da carne, a luz penetra e sua alma parece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Da infância à morte, tudo. Pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece a luz, anima-se e revive. Está depois da morte, no capítulo 31. Por isso que a justiça divina não falha. E nós, quando voltamos para lá, a gente vê tudo que fez e começa a reparar uma maneira de fazer diferente quando volta para cá. É a gente mesmo. E aquilo que muita gente pergunta, né? O que acontece com a criançada? Qual na vida futura a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Lembrando sempre que criança é criança só biologicamente, ok? É um espírito igualzinho que a gente, com vida como a gente, com história como a gente, e nada assim diferente do que nós temos. Recomeça uma nova existência, porque é normal. Tem um período de adaptação, dependendo do motivo da desencarnação, né? Dependendo disso, pode ser mais ou menos. São recolhidas em instituições apropriadas, são internadas em educandários de vários tipos, porque precisa desse período para se readaptarem à vida do mundo espiritual, continuam estudando e muitos deles também permanecem nas residências de parentes ou amigos. Não podemos esquecer que temos amigos e parentes do lado de lá. E mesmo nós, quando chegarmos lá mais velhinho, vai ter um monte de gente lá esperando a gente. Então, rapaz, não é que você veio mesmo? Coisa louca, meu. Não. Então, vamos aproveitar. E dependendo do caso, do trauma que tenha causado no espírito que estava encarnado num corpo de criança ainda, aí a coisa pode ficar um pouquinho mais grave e aí as internações demoram um pouquinho mais de tempo até que se solucione o problema e que esse espírito tenha condições de reencarnar novamente. Isso daqui está no livro que é o Espiritismo, capítulo 3, item 158,
e foi ofertado pela minha amiga Rosana Monteiro Runza, que é lá da Seara Bendita. E aqui, ó, algumas considerações sobre assuntos que são que trazem muita curiosidade para a gente. Por exemplo, suicídio. Está muito em moda se falar de suicídio, e a ideia que a gente tem de suicida, isso deve se mudar um pouco. Sabe, o suicida não é um fraco, não é um forte, não é nada disso. É um espírito como nós, que talvez não tenha aguentado a carga que se apossou dele e ele tenha cometido alguma coisa. Não, é um espírito como qualquer um de nós. E que do lado de lá também tem amigos, também tem pessoas que o receberão com carinho, que esperarão que ele se recupere, se for o caso, e que estarão com ele quando ele terminar de acordar, ok? Então, normalmente, acontece muito sofrimento, porque você vai com a ideia de que acabou, e chega lá e não acabou. E aí? Como é que você fica? Confusão mental, fala, meu Deus, eu quis me livrar e não consegui. Ó, então, sensação de ser devorado pelos vermes, isso daqui não é regra, que fique claro, tá? Tem muitos depoimentos de suicidas que não passam por isso. E também sofrimentos de longa duração. Os sofrimentos de longa duração são mais espirituais do que propriamente físicos, né? A dor que sente, o tempo perdido, a oportunidade perdida, não o tempo perdido, a oportunidade perdida e que acabou transformando em alguma coisa muito ruim, né? E aqui tem a galera, que é uma chargezinha que nos diz que nós podemos nos reinventar. Se aqui, peraí, aí ó, e se de repente, né, parecer ser o fim, invente um novo começo. Nada que não possa ser mudado até o último segundo. Então, antes de qualquer coisa, para. Simples assim, para. Porque essa parada, às vezes de milésimos de segundo, nos fará transformar uma corda num balanço e nós nos lembraremos de coisas boas. E aqui a gente fica com Aristóteles, que diz que a única constante do universo é a mudança. E nada fica igual para sempre. A pior coisa que nós estejamos passando, o pior momento que nós tenhamos tido na nossa encarnação, o pior problema financeiro que nós estejamos atravessando, vai passar. Vai passar. E nós temos que continuar com a cabecinha no lugar, fazendo a nossa parte, trabalhando, acordando cedo. Para quê? Para que isso se transforme de maneira mais rápida ainda. Ok? Beleza? E aqui a cremação, que também é um assunto que o pessoal fala bastante, né? O pessoal tem muita dúvida. E aí vai depender do estado evolutivo. Veja que o estado evolutivo é fundamental em tudo que a gente faz na vida. Tudo. Então, se a pessoa não é evoluída o suficiente, ela vai sentir sensações desagradáveis. Se ela for, está nem aí. Está nem aí. Está do lado de lá, já foi embora. E esse calorzinho fui, valeu. Vai embora, né? Está nem aí. Agora, quem fica com aquelas ideias assim, de inferno, vixe, nossa, não põe. Porque vai, se não for assim espiritualizado, se não entender o mecanismo da coisa, vai ficar preocupado e vai ter perturbações do lado de lá. Claro que o espírito nessa altura já não estará mais lá, mas as nossas ligações são muito importantes e vamos trazer as impressões, ok? E aqui o Leon Denis, que nos diz, pergunta-se muitas vezes se a cremação é preferível à inumação sob o ponto de vista da separação do espírito. A cremação provoca um desprendimento mais rápido, mais brusco e violento, doloroso mesmo para a alma, apegada à terra por seus hábitos, gostos e paixões. O problema do ser, do destino e da dor. Ou seja, desapega bem. Desapega de tudo. Usa tudo que tiver, mas desapega. Saiba que o carro vai ficar, a mulher vai ficar, o filho vai ficar.
Porque faz parte, tudo vai acabando e a gente vai para lá um dia, né? Ok? E aqui a eutanásia, né? A eutanásia hoje já tem países onde ela é tratada assim de maneira livre, né? Com acompanhamento, ok? Na eutanásia o espírito pode ficar aos efeitos do trauma. Por quê? É um problema, né? Ele quer se livrar de uma doença, quer se livrar de alguma coisa, e vai chegar lá e está do mesmo jeito. O espírito está marcadinho, está com as coisas, né? Então ele tem que passar por aquele processo mesmo, né? Não tem jeito. E as forças que ainda sustentam o físico estão lá. A energia vital está lá, está vindo, está lá. Então ele tem que se desgastar depois que ele foi embora, e isso demora tempo. Ok? Eutanásia é diferente, por exemplo, de ortotanásia, que é uma outra forma, não é pedido, mas é uma maneira que os médicos têm de fazer, quando o caso já não tem mesmo jeito, de fazer com que a pessoa desencarne, acompanhada dos seus entes queridos, que fica uma morte assim muito tranquila, uma morte boa, uma morte onde a pessoa se sente acariciada. Porque esse negócio de ficar na UTI, gastando remédio, gastando isso, gastando aquilo, vai desgastando o espírito, que ao final de algum tempo nem dá mais lá. Ok, meninos e meninas? Aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 e 28, São Luís nos fala sobre isso daí. Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Quantos estavam assim, olha, com os dois pés na cova, né? E de repente, oi, Rosa, você é por ali? Está encarnado, tá? Belezura. Percebeu por quê? Chegou a hora, ninguém sabe quando vai ser a hora. Então, vamos esperar o máximo de tempo possível, entendendo que tudo é feito de acordo com o merecimento do espírito que ali está. E o aborto? O aborto aqui eu gosto sempre de deixar claro que o aborto é uma posição que as pessoas têm que ter de maneira íntima. A posição da doutrina é uma posição, é a minha posição também, mas não nos cabe censurar quem quer que seja que tenha cometido aborto ou que tenha pensado em cometer aborto. Não nos cabe esse julgamento. Por quê? Porque nós não vivemos a vida de ninguém. Então, o aborto é realmente uma atitude muito ruim, falando como espírita, mas eu tenho que compreender o meu irmão, a minha irmã que ali está, porque eu não sei o que eles passaram. Ok? E aqui os efeitos são terríveis, realmente são terríveis. Imagina que você se prepara para vir para cá e de repente fala, ó, cara, não vai dar mais, valeu? A porta, né? Literal o termo, né? A porta. E aí o cara volta para lá. Tanto tempo me preparando, tanto tempo pedindo, tanto tempo falando, você aceitou tudo e agora nada. Então os efeitos realmente vão ser terríveis, um choque doloroso, uma frustração muito grande, que pode levar à revolta e ao ódio. Aí aqueles casos, né? Às vezes filhos encarnados que detestam a mãe, encarnados já numa outra tentativa, que detestam a mãe, e mesmo esses que eram candidatos a filhos e que não vieram, depois do processo todo que passaram, e que vêm e ficam assim, obsediando realmente, mostrando o seu desconforto, mostrando o seu desgosto, mostrando a sua dor, por não ter chegado a termo a encarnação. Então, é importante que nós fizemos tudo isso antes de pensarmos em fazer alguma coisa do tipo, porque isso é irreversível. No nosso lar também, o André Luiz fala de uma senhora que não conseguia entrar em nosso lar. Ele fala, nossa, mas vocês têm barreiras aqui que impedem de passar? Eu falo, aqui não tem nada. É que ela realmente não consegue, por quê? Porque ela tem, a vibração dela não está de acordo com aquilo. Por quê? Porque ela tinha marcas no perispírito dela de 58 abortos cometidos. E ela ajudava a fazer tudo, enfim.
São coisas que ficam impregnadas mesmo no nosso perispírito. E isso leva tempo para se desfazer, né? Então, é bom a gente pensar o que está fazendo. Se já fizemos, vamos modificar. Se não fizermos, vamos encarar de uma forma melhor. E os transplantes, que é o mesmo caso, ó, podem afetar receptor e doador, vai depender do quê? Do grau de evolução. Claro que ninguém é contra doação de órgãos, ninguém. Eu acho muito difícil, particularmente hoje, com a divulgação que se faz de estudo, doar vida é importante, mas vamos tomar só um cuidadinho. De repente o ente querido da gente não é assim tão desprendido quanto a gente imagina e de repente fica chateado, qualquer coisa do tipo, ok? Vai depender basicamente do grau de evolução. E a criogenia é a mesma coisa. Criogenia é botar o corpo congelado em gás hélio. O Disney está com a cabeça dele congelada lá, tem mais alguns que tem no Instituto de Criogenia nos Estados Unidos, é um barato. E eles ficam lá esperando o quê? Que a doença que eles tivessem tenha tido cura, e aí eles fazem um tipo de um Frankenstein, né? A cabeça, colocam no outro corpo. Rapaz, meio complicado, porque o espírito já foi. O espírito já está, quem sabe, até dando uma força para o Jorge Lucas agora, né? Que o Disney acabou comprando também, a Lucas Filmes. Então deve estar lá já ajudando o Jorge Lucas com aquelas ideias doidas dele, né? Ele está lá. Então, o perispírito pode ficar sujeito ao corpo congelado, dependendo do grau evolutivo do espírito. Isso não é para sempre, entendamos sempre que sempre é uma palavra muito forte, né? É um períodozinho, ele não está esperando uma solução, e a solução não vem, aí ele vai embora depois de muita conversa, ok? E aqui o Emmanuel fala o barulho para acordar. O congelamento do corpo ocupado pelo espírito em processo de desencarnação pode retê-lo por algum tempo junto à forma física, ocasionando para ele dificuldade e perturbações. Por algum tempo. Por quê? Porque ninguém é tonto. Ninguém é tonto. Você chegar lá e ficar lá assim, aquele gelo lá. Aí você fica lá e fala, rapaz, e agora? Fica aqui até quando? E você não tem mais nada, ele só vê aqui. Então chega uma hora e fala, fui, já é Elvis. Né? Então, são essas coisas assim. Tem uma pergunta que alguém gostaria de fazer. Se alguém quiser, pode fazer, senão fica para depois, né? A questão da criogenia, como é que fica a questão da fertilização in vitro? Então, isso daí está sendo ainda discutido, né, Paulo? Isso daí está sendo discutido. Porque, para nós, se está lá fertilizado, ali tem vida. Ali tem vida. Então, é uma questão ainda a ser debatida, né? Eles não sabem o que fazer com o que sobra, né? Porque você implanta 4, 5. Estão todos fecundados. Teoricamente tem vida. Eu tenho a impressão de que, é claro, chega uma hora que não tem como segurar mais esse espírito lá dentro, assim, né? Vai falar, vou pegar outro e tal. Pode ser que, mas é uma discussão muito grande no meio espírita. E no meio médico também, né? Não se sabe até onde a ética pode ou não avançar, né? Diz que haveriam espíritos dedicados à ciência que se candidatam a essa situação. Sim, para poder adiantar alguma coisa, né? Eu acho que isso é possível, sim. Tudo, em todas as épocas, particularmente, a gente pega as grandes invenções e a gente vê que foram vários tentando, né? Sempre se dando mal, até que um vai aproveitando o que o outro fez e chega no momento e acerta, né? Acredito que aí também eles se colocam para isso à disposição. Ok, se não der, beleza, depois eles vão. Uma ideia muito boa, uma ideia coerente, né? Coerente, sim. Nada é perdido, ele sabe que vai passar por aquilo, né? E que depois ele vai melhorar, vai pegar uma reencarnação boa. Mas faz sentido para mim. Faz sentido, é coerente mesmo, é coerente. Muito bom. Mas
Aí tudo bem? Já todo mundo com um papelzinho? Isso é pro sorteio? Ah, guarda o número, hein? Tudo beleza? Então eu vou passar uma música agora, que é do... Fugiu. Ah, deu branco. Não, passa uma música. Depois eu falo. E depois eu descubro. E fala sobre desencarnação. Eu gosto muito de novela, porque eu adoro novela. Nossa, cada vez que eu perco, eu assisto no dia seguinte. Globo.com. E essa música, eu botei a desencarnação da Verbena, que é daquele Amor, Eterno Amor. Lindo. Nossa, ela desencarna de uma maneira bonita e o marido esperando do lado de lá. A cara dele não estava tão boa, mas vale, né? Porque você viu, assim, para desencarnar é mais difícil. E depois mostra a reencarnação dela como filha do neto que ela havia resgatado, que estava perdido desde pequena infância, e que ela resgata e ela vai ser filha dele. É da hora. E a música é Calado, é muito linda, que é do Guilherme Arantes. Demora, mas vem. Mais água. Aqui, legal.
bibliografia utilizada, Livro dos Espíritos, a Gênese, Evolução em Dois Mundos, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Dom Invisível, Problema do Ser, Destino da Dor, Espírito dos Alminos Livre, Irmão Calhamaço assim, não precisa ler tudo, mas dá para consultar, é da hora. O YouTube tem os vídeos e as imagens no Google. Aquela que eu falar desse monte de coisa que eu trouxe aqui, que agora tem livros, todo mundo sabe que eu escrevo livros. Se não souber, acredite se quiser. Esse aqui é o lançamento, Poderes da Alma. Para quem gosta de historinha, tem que contar mais cor, pequenas histórias, assim, com o espiritismo de pano de fundo, da hora. Evoluir é simples, nós é que complicamos. Para quem quer dar um up na encarnação, aproveita, porque olha, funciona. Mas tem que praticar, senão não vai. Aí vai me ligar, Manolo, não deu. Fala, mano, mas você praticou? Nossa, precisava, velho. Precisa. E aqui, para aqueles que acham que a família não é exatamente o que a gente pediu a Deus, leia a família, somos todos espíritos. Vai se surpreender. E aqui seroteriza a questão que nos mostra como viver bem com dinheiro e sem dinheiro. Até agora eu tenho vivido assim maravilhosamente bem, sem dinheiro. Mas eu já estou me preparando para ainda nessa encarnação, ver se sobe uma boquinha para com dinheiro. Senão na próxima é certeza, vem com dinheiro, já vem direto, sem conversa. Né? E aqui são DVDs, Espiritismo nas Artes, Ressurreição e Reencarnação, Espiritismo, uma proposta de vida, redes sociais e a nova era, e oração dominical. Esses estão em DVD e também em MP3. Ok, meninos e meninas? Eles estão todos aqui. Fala, Manolo, eu não trouxe dinheiro para comprar. Eu falo, não se preocupe, porque eu sempre tenho um equipamento que transforma plástico em dinheiro. É tiro e queda. Só lembrar da senha e vai que vai. Ok, meninos, meninas, se quiser autógrafo também, olha, fica à vontade, valeu? Ok, agora vamos mandar tudo embora, começo, meio e fim, aqui. Zap do Manolo, e-mail do Manolo, site do Manolo e a propaganda do programa Se Liga Manolo, que é toda sexta-feira na Rede Uma Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, 10 da manhã. Ok? A todos que estiveram aqui nesta noite, muito obrigado. Fui!